gente, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo oficial agora, com conteúdo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Manu. Antes de mais nada, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal, compartilhasse, curtisse. Isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube e o YouTube saber que esse conteúdo é relevante. Então, se inscreve aqui, já deixa seu comentário se você está gostando, os assuntos que você quer ver. E para quem não sabe, eu tinha que gravar esse vídeo, ele tinha que ser o primeiro a estar aqui no YouTube, além da minha apresentação, né? O meu primeiro vídeo de apresentação é sobre o milagre que eu vivi na maternidade, né? E tudo isso começou lá em 2018, sabe? Quando um casal de amigos nossos, nós estávamos com eles orando, enfim. E a pastora, essa minha amiga, é uma pessoa muito usada por Deus, enfim. E nós estávamos orando por outra coisa e Deus a levou a orar por mim. Enfim, ela orou, repreendeu coisas no meu abdômen, né, na parte do meu útero. E eu me lembro que ela falou que que eu poderia ter uma dificuldade para engravidar, mas que Deus ia fazer um milagre. Mas até então a gente nem estava tentando. Em 2018, já fazia 4, 5 anos que nós éramos casados, não pretendíamos ter filhos, enfim. E passou o tempo e eu até me esqueci disso, né? Porque para mim, naquele momento, não foi uma coisa que fez sentido, sabe? Porque eu não que eu estivesse duvidando dela, mas para mim não era algo que eu queria no momento. Então, em 2021, a gente ainda não pretendia ter filhos, nós estávamos numa fase muito boa financeira e a gente queria curtir aquilo que a gente não tinha curtido até então por causa da questão financeira, né? Nós passamos muita dificuldade no início do nosso casamento. Enfim. Então, em 2021, procurei uma gineco para colocar um DIU, porque a princípio não teríamos filhos, né? Ah, queríamos ter lá quando tivéssemos 10 anos de casamento, mais ou menos. Então fui fazer os exames, né? E chegando no exame, a primeira coisa que a médica me perguntou foi se eu tinha filhos. Eu falei, não, ainda não tenho. Na época eu tinha 28 anos já. E ela disse, não, porque aqui tem um útero de um tamanho considerável e ele está bem onde acontece a implantação dos embriões. Então, o que pode dificultar ou impedir de tu ter filho. Na hora, gente, eu gelei. Daí eu me lembrei exatamente da palavra que eu tinha recebido, mas até então eu disse, vou mostrar pra minha médica, né? Enfim, voltei na minha médica, ela falou, se tu quiser engravidar agora, tu não vai conseguir. Esse mioma é grande, já alterou o tamanho do teu útero, teu útero tá aumentado. Não vou poder nem conseguir colocar o quilena, que era o que eu ia colocar na época, né? Porque teu útero tá de tamanho aumentado já. E eu me lembro que eu saí da consulta da médica, eu saí assim, arrasada, sabe? Arrasada não, eu vou dizer assim, que eu saí, eu peguei o telefone, eu liguei pro meu marido, eu falei assim pra ele, Jeff, não, a médica falou que eu não vou conseguir engravidar. Só que eu sei que Deus vai me dar filhos, eu tenho certeza que Deus vai dar filhos pra gente. Só que eu não queria passar por esse processo. Eu tinha certeza do milagre, eu sabia que Deus ia, sabe, que a palavra me garantia que eu teria filhos, sabe, enfim, a palavra me garante a minha descendência. E eu não queria passar por aquilo, porque eu sabia que poderia ser um processo muito doloroso, sabe? Então, naquele momento, eu disse pro Jeff, e agora, o que nós vamos fazer, né? A médica me recomendou tomar anticoncepcional, o primeiro tratamento, para tentar diminuir o tamanho dele. Isso era abril, mais ou menos, abril de 2021. Enfim, daí fiz o tratamento que ela comecei a tomar anticoncepcional, voltei a tomar anticoncepcional, porque eu não queria mais, enfim. E ela falou também que caso não diminuísse de tamanho, nós poderíamos tentar uma cirurgia para retirada do mioma, que ele já estava grande, né? E só que por causa da cicatriz que ficaria ali, como ele é intramural, se eu não me engano, poderia ficar uma cicatriz, o que poderia atrapalhar novamente a implantação de embriões, enfim.
E meu marido, a gente ficou, agora que disseram que a gente não pode ter, que a gente quer ter. Foi muita, tipo assim, acendeu aquela vontade na gente ter filhos, né? E assim, eu sempre sonhei em ser mãe. Acho que foi o sonho da minha vida casar e ter filhos, né? Mas naquele momento ainda não era nosso objetivo. Mas aquilo de o não, sabe? De alguém dizer assim, você não pode ter filhos agora, você não vai conseguir engravidar. Acendeu na gente. Então a gente começamos a orar, né? Eu compartilhei com a minha família isso que estava acontecendo. Compartilhei na época com meus líderes na igreja. E eu me lembro como se fosse hoje, um dia que eu estava escalada pro louvor, né? Enfim, no Rema, que é um curso que a gente fazia na igreja, que eu fazia na igreja. E foi a minha primeira ministração no Rema, e cantando, né? Enfim, e eu me lembro que era a pastora Rosângela, que estava como professora, e ela foi, tipo, tremendamente usada. Ela não sabia de nada, porque, como eu falei, eu não contei pra ninguém, só contei para meus líderes na época e pra minha família. Então, era muito improvável que a pastora soubesse, né? Numa igreja grande, né? Na época, acho que tinha 800, 900 membros. Ela pegou e começou a dizer: olha, não sei se vocês estão planejando, mas eu sinto vida saindo de vocês. E Deus vai mandar um presente para vocês nos próximos dias. E eu fiquei, não é possível, né? Tipo, foi um sinal de Deus para mim tremendo, sabe? Até quem tava no desse dia de administração no Rema, comenta aí embaixo pra todo mundo saber que isso que eu tô falando é verdade. Gente, juro. E daí tá, passou um tempo, né? Eu continuei tomando anticoncepcional e um dia eu encontrei uma amiga minha na rua, a Jo. E ela me falou que ela estava com, se eu não me engano, era ovário policístico, enfim, que era tratamento para isso, não era tomar anticoncepcional. E eu tomei aquilo como um encorajamento para mim parar de tomar um remédio, né? Conversei com meu marido, a gente, se não, nós temos uma palavra liberada sobre nós vamos parar de tomar esse anticoncepcional. Talvez demore, né? Para engravidar, acho que vai vir lá pelo ano que vem, no caso, vou engravidar em 2022. Isso era final de agosto de 2021. Enfim, isso final de agosto conversamos, decidimos parar de tomar um anticoncepcional. Só que antes disso, para ver o tamanho da fé que Deus havia colocado em mim, que eu geraria filhos, depois dessa palavra, eu me lembro que no meu prédio estavam doando um berço, aqueles berços de Vime, sabe, Moisés? E eu com aquela palavra da médica que eu não ia engravidar, e eu com a palavra de Deus dizendo que eu ia engravidar nos próximos meses, nos próximos dias. Eu fui lá, peguei aquele berço para mim, eu me lembro que eu orava em cima daquele berço, profetizava que ele teria um bebê. E um dia nós morávamos num sobrado, eu me lembro claramente de ter tido uma visão aberta de uma bebê cacheada, era um bebê, eu não consegui distinguir se era menino ou menino, tá? Era um bebê com cabelo crespo, cacheadinho, sabe? E logo depois disso, acho que passou umas semanas ali, eu encontrei essa minha amiga, como eu comentei com vocês, enfim, decidimos parar com o anticoncepcional. E por incrível que pareça, uns dias após eu começar a parar de tomar anticoncepcional, eu engravidei. Loucura, cara. Loucura, assim. Eu tinha palavras que a medicina disse pra mim que eu não ia conseguir engravidar. E Deus falou pra mim, Deus disse, você vai engravidar sim. Então era o tempo, sabe? O tempo que era pra mim gerar. E em 2020, dia 15 de setembro de 2021, nós recebemos o positivo de uma gravidez. Foi inesperado. O dia que era para vir a minha menstruação não veio. Fiz o teste positivo, positivão, assim. E foi tipo 15 dias que eu tinha parado de tomar um anticoncepcional. É indescritível. E geralmente demora, né, para o organismo limpar, né?
que fazia anos que eu tomava remédio, né? Então, nossa, foi assim, em maio de 2022 nasceu a Elisa, super saudável. Assim, a Elisa é um doce de menina, realmente ela é um presente de Deus, assim, é uma menina que ela cativa as pessoas. E o nome dela significa Deus é abundância. E para completar, eu me apaixonei pela maternidade, assim, de uma forma, assim, eu me tornei realizada, sabe? Tudo que eu não me sentia realizada na minha vida, me realizei sendo mãe, como mulher. É uma sensação indescritível. E eu sempre quis ter filho pertinho, né? Então, em dezembro de 2023, nós conversamos aqui em casa. E o meu marido, né, chegou pra mim e disse: Ó, eu já tava trovando ele há bastante tempo pra nós já encaminhar outro. Mas confesso que ainda tinha aquele receio, né? Ah, será que o segundo vai ser tão fácil assim? Em dezembro de 2023, nós tivemos uma conversa, paramos de nos proteger, porque né, eu já não tomava anticoncepcional, né? Depois da Elisa, eu nunca mais tomei. Paramos de nos cuidar. Em janeiro, 20 de janeiro de 2024, eu já estava grávida de novo. Então, com 1 ano e 8 meses de diferença, a Elisa tinha 1 ano e 8, né, quando eu engravidei do Benjamin. E nasceu o Benjaminzinho, o nosso ruivinho. E eu quero dizer para vocês que eu vivi realmente um milagre, Deus falando. Duas médicas me falaram que eu não ia conseguir engravidar. Deus falou para mim, usou uma pastora, 2 pastoras para falar comigo, para dizer que eu ia ter filhos. Deus me mostrou uma visão que eu ia ter filhos. Sabe, eu realmente vivi um milagre. E depois, na gravidez do Benjamin, eu tive umas complicações em que uma pessoa veio orar por mim e falou: teus filhos são um milagre, são um milagre. Os meus filhos são o favor de Deus sobre mim. Não tem explicação, assim, o sobrenatural que nós vivemos não tem diante de tudo que eu contei aqui pra vocês. Logo faz uns 5 meses atrás, eu estava lá fora, a médica que disse pra mim que eu não ia conseguir engravidar, eu tava com meus 2 filhos no colo. E ela com certeza não me conheceu, porque ela é uma médica bem reconhecida aqui em Caxias, com milhares de pacientes. E ela não me, mas ela ficou me olhando assim. Eu com aquelas 2 crianças. Então, gente, eu só quero dizer pra você que Deus é um Deus que faz milagres. Não existe aquilo que Ele não possa fazer. Não existe o que é um filho para o Senhor, né? Quantos relatos na Bíblia nós temos de mulheres que eram inférteis, que não conseguiam engravidar e engravidaram. Então Deus é um Deus que faz milagre. Só que a gente não pode ter um medo. Pedir para o Senhor acrescentar fé, porque até a fé para crer vem dele, né? Nada vem de nós, tudo vem dele. Pro Senhor, se você está passando por isso, peça para o Senhor fé, para acrescentar fé no teu coração e acreditar aquilo que o Senhor pode fazer. O milagre de gerar filhos, seja independente do problema que for, não existe impossível para o Senhor. Então eu gostaria muito de que vocês compartilhassem com alguma amiga que é tentante, que está com dificuldade de engravidar, ou simplesmente compartilha com uma amiga para falar aquilo que o Senhor faz, né? O Senhor ainda é o mesmo, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele não mudou, Ele continua operando milagres e maravilhas no nosso tempo. Então Ele quer operar um milagre na sua vida, independente daquele problema que você está passando. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Eu agradeço imensamente pela audiência de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.